Então, boa noite, né? Mais uma aula do curso sobre o Sistema Nacional de Educação e o Plano Nacional de Educação, tá? Hoje nós temos a Cássia Queiroz aqui conosco. Ela foi a que deu o alerta, o principal alerta em relação à implementação de um Sistema Nacional de Educação com pacto federativo, né? Que tira a autonomia de estados e municípios. Então, ela, o alerta começou de algum lugar, tá? E esse alerta começou da Cássia Queiroz, tá bom, gente? Ela que foi tentar convencer as pessoas que estava vindo aí um plano ditatorial e eis que estamos aqui, né, Cássia? Peregrinando, né? Ela é uma peregrina, tá, gente? Ela tá. Se você falar assim, Cássia, explica lá para minha igreja, lá com o pastor, ela vai. Online, ela. Todo mundo aqui tá. Ninguém quer ditadura na educação, né? Então tá todo mundo aqui. Aqui é um grupo de voluntários, né? Ela vai. Então vamos lá. Cássia se apresenta, fala da sua formação. Pode começar. Boa noite, pessoal. Meu nome é Cássia Queiroz, sou professora de História, e as pessoas falam, nossa, uma professora de História de Direita, né? Pois é. Passei pela faculdade sem ser contaminada, quer dizer, sempre há uma contaminação, ninguém passa pela lama sem, às vezes, sujar o pezinho, né? Mas, assim, eu não sujei inteiramente graças à minha família, então, eu sempre tive uma base familiar muito forte, cristã. Eu venho de uma família católica, praticante, então a gente sempre teve como princípios, né, assim, não só meus pais, mas meus avós, tios, então, assim, padrinhos. Então, eu venho de uma família bastante estruturada na parte cristã, né, então, isso foi muito importante para que eu passasse pelo curso de História, sem me contaminar a tal ponto que eu perdesse noção da realidade, como diz o professor Olavo de Carvalho. Então, eu mantive meus pés mais fincados na realidade. E isso, de certa forma, contribuiu para que eu desenvolvesse, né, isso é uma coisa minha, uma curiosidade a respeito dos temas, por exemplo, se você qualquer tema, de qualquer assunto, se você chegar para mim e perguntar para mim, não, e contar uma história para mim, falar de um fato, olha, seja lá, vamos supor, em biologia, eu vou dizer para você, olha, interessante, se eu desconheço o assunto, eu falo, mas de onde você tirou isso? Quem foi que escreveu? Quem disse isso pela primeira vez? Quais são as fontes? A primeira coisa que eu vou fazer, a pergunta é isso. E talvez por isso, por essa minha curiosidade, eu tenha escolhido História como o curso, né, como profissão. Depois eu fiz Direito, sou acadêmica de Direito, não tenho o AB, mas fiz Direito, enfim. Mas esse é meu universo. Bom, tenho uma especialização em Educação, tenho mestrado em Educação Patrimonial e Gestão de Patrimônio, quero partir agora para o doutorado em Educação. Bom, em 2023, começou a questão da CONAI, né? Eu estava no Instagram ali, meio que zapeando no Insta, e apareceu a Medrado, como é que é o nome dela? Não é Juliana Medrado, Adriana Medrado, enfim. Andréia Medrado, isso. E aquilo me chamou a atenção, ela falando da CONAI, que a CONAI estava vindo e que não sei o quê, e começou a fazer uns alarmes. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Espera aí, não sei do que se trata. E na fala dela, que ela fez uma live, eu participei, entrei, e falei para ela, meu Deus, não só eu, mas assim, dezenas, centenas de pessoas pedindo, por favor, cadê seu contato? Põe a gente no grupo, queremos fazer parte disso, eu quero fazer parte, eu também, eu quero fazer parte disso. E o primeiro grupo que eu entrei, que falava sobre CONAI, foi criado pela Adriana Medrado e o seu grupo. Ela já tinha um grupo ali, né, pequeno, mas de pessoas bastante interessantes,
de luta, né, pela educação, e eu acabei entrando com um monte de gente, e de lá eles começaram a separar por estados, enfim. E acabei criando um grupo, que inclusive algumas pessoas aqui de Goiás, e vários grupos participando das CONAIs, buscando, olha só, buscando informação de que dia seria a CONAI na sua cidade, no seu estado. Então, olha, no seu município. Então, ali foi uma busca, assim, enlouquecida, cada um procurando, e eu aqui acabei descobrindo aonde ia ser a do município. E eu fui. Mas eu cheguei lá, quando eu descobri assim, um dia antes. Não deu nem para fazer a inscrição, né? Fiz a inscrição lá, presencial, colocando meu nome, enfim. E foi aí que eu conheci a doutora Inês, fui conhecendo algumas pessoas, e aí participei, eu fui identificando algumas pessoas conservadoras, a partir do WhatsApp, olha, procura tal pessoa, tá aí. E eu totalmente, como diz, infiltrada, né? Eu queria não parecer, eu não queria ser identificada como de direita, bolsonarista, nada, nada, nada. Eu queria passar ali, eu estava ali de olheira. Mas fui conhecendo algumas pessoas, participei fui para uma sala que era o eixo 3, que era falando de LGBT, ideologia de gênero, e lá eu vi uma colega, né, que depois se tornou amiga, e lá eu a conheci lá, que é uma pessoa muito respeitada no WhatsApp, eu a vi sendo massacrada. Eu não pude levantar minha voz, nem abrir minha boca, porque eu estava realmente com propósito de ser infiltrada. Quando as pessoas saíram da sala, eu pedi para falar com ela, e falei, olha, eu estou aqui, sou da turma, estou aqui, caladinha, quietinha, mas assim, estamos juntas, precisamos criar estratégias, não dá para ser assim, você não pode se expor dessa forma. Quando a gente se expõe, eles nos atacam e a gente perde espaço, eles não deixam com que a gente tenha credibilidade. Bom, e aí fui para o Estado, e consegui ser observadora da CONAI nacional. Mas ainda na CONAI municipal, eu peguei o documento, porque a CONAI manda um documento extenso, extremamente extenso, de não sei quantas páginas, dividido por eixos, são 7 eixos, eu comecei a ler aquilo no grupo, todo mundo lendo, e a gente estava no grupo nacional, mas também nos nossos grupos individuais. Me colocaram até como coordenadora de Goiás, eu falei, bom, quem quiser pegar, pega, porque eu já estou com muita coisa aqui. Mas, enfim, a gente foi bacana, fizemos amizade. Mas, enfim, o que aconteceu? Chegou um momento que eu sugeri, falei, não só eu, mas, assim, alguém tinha jogado uma isca de que vamos formar grupos divididos por eixo. Alguém deu essa ideia e eu falei, nossa, por favor, ideia excelente, e cada um foi, eu quero o eixo 3, eu quero o eixo... E eu fiquei quietinha ali, porque o eixo 3, todo mundo queria ir para o eixo 3, eixo 4, aí outro eixo, cada um foi para um eixo. E eu perguntei para a pessoa no privado, escuta, eu vi que ninguém estava indo para o eixo 1, ninguém estava indo, ninguém queria o eixo 1. E numa reunião eu lembro que alguém disse o seguinte, o eixo 1, eu acho que foi até a Andréia Medrado que havia dito, olha, gente, o eixo 1 é o mais perigoso, é a porta de entrada, é por ele que eles vão entrar. É ali que está o perigo. Eu lembro de ouvir essa fala lá atrás. Quando dividido por eixos, eu pensei, caramba, ninguém está indo para o eixo 1, eu vou lá ver o que é isso. Eu ainda não tinha familiarizado com o eixo 1. Quando eu entrei, quando eu comecei, aí eu peguei o eixo 1, lá na divisão, me deixaram ficando com o eixo 1, e eu falei, isso é no grupo CONAI geral, viu, gente? Isso é um grupo lá atrás, que ele continua ainda, mas agora a gente está em funções bem diferentes. E aí, eu olhei e comecei a estudar mesmo. Peguei só o eixo 1, comecei a estudar, e aí vi lá SNE. Falei, o que é isso, SNE? Estou entendendo. E fui fazer uma pesquisa no Google, uma pesquisa rápida.
E fui puxando o fio. Eu ia puxando o fio e ia conversando com a Andréa Medrado, porque eu tenho o contato dela. André, o que é isso? Nossa, Cássia, isso aí é perigo e tal. E aí eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é perigoso. Chegou um ponto que eu tinha ânsia, assim, eu entrava quase que em pânico, eu tinha que sair aqui do meu escritório, ir para a sala e falar, meu Deus do céu, está acontecendo uma coisa extremamente séria e eu não tenho com quem dialogar isso aqui. Eu fui colocando nos grupos e as pessoas não conseguiam enxergar o perigo do SNE. E eu falava, gente, o SNE, o pessoal é LGBT, mas não sei o quê, não, porque é ideologia de gênero, porque é sexualidade, porque... E aí, todo mundo falava de um monte de coisas, e eu falava, meus queridos, vocês não estão entendendo. Isso aqui é o perigo, o SNE. E comecei, como a Luciana falou, comecei a gritar nos grupos. E ninguém, coisa. Aí a Adriana Marra começou a prestar. Eu chamei a Adriana Marra, falei, Adriana, pelo amor de Deus, me escuta isso aqui. Presta atenção no que eu estou falando. Aí chamei o doutor João Alberto. Doutor João Alberto, isso aqui é seríssimo. Chamei a doutora Inês, falei, gente, vocês estão enganadíssimos. Vocês estão indo na particularidade, isso aqui se implantar, acabou. Não adianta a gente lutar por pedaço. Se a alma está aqui, se eles roubam a alma, o corpo está fazendo parte deles. Não adianta a gente gritar mais e espernear. Isso aqui é a implementação de um Estado totalitário. Por favor, vamos nos ater. E aí que eles foram, eu fui dando uma aula para eles do que eu estava descobrindo. Outras pessoas entraram, assim, que eu fui conversar, falaram, Cássia, finalmente, alguém, meu Deus, eu estou falando de uma pessoa que estava falando disso já há 10 anos, sobre esse perigo. E ela falou, Cássia, eu não acredito, você, uma pessoa, nossa, graças a Deus. E aí a gente foi fazendo esse trabalho de formiguinha, de avisando para as pessoas, e aí, graças a Deus, Adriana, doutor João Alberto, doutora Inês, daqui de Goiânia, foram, e aí foram descobrindo, falou, caraca, isso é muito sério. E aí a gente foi para a CONAI Nacional, eu fui observadora, e a gente começou a realmente abater nessa coisa do SNE, e começaram as audiências públicas, onde eu, Adriana Marra, doutor João Alberto, doutor Inês, o quarteto fantástico, fomos parar lá no Nicolas. O Nicolas nos ouviu. Desculpa, o ran aqui. E aí o Nicolas nos ouviu, não só ele, mas a Carla Zambelli, outros deputados, e aí foram nos ouvindo, e a coisa foi criando uma dimensão muito favorável a nós. Então, hoje eu vou falar especificamente, eu estou aqui com o material, inclusive eu passei para a Luciana, só um momento. Esse material para disponibilizar na plataforma? Sim, eu falei para você disponibilizá-lo, né? Mas eu vou seguindo aqui com vocês, feita essa breve introdução, eu vou acompanhá-lo, porque esse foi o material que eu fiz para enviar para deputados, para assessores, para professores, leigos, pessoas que nunca tinham ouvido falar desse assunto. Então, eu estou colocando, eu fiz assim, ele bem didático. Como eu sou professora de história, eu fiz o material mastigado, e é óbvio, como eu tenho aqui 1 hora, já se passaram alguns minutos aqui, mas assim, vai dar para eu falar de questões sérias, inclusive como se defender de alguns questionamentos. Por exemplo, em algumas audiências públicas, um rapaz, uma vez, eu dei a palestra e ele veio falando, isso é um absurdo, é um esquerdista, né? Isso é um ataque de vocês à democracia. Onde é que está no Sistema Nacional de Educação? Onde é que está dizendo que vai tirar a liberdade, né, os direitos
dos municípios, estados e distritos, mentira, isso é uma mentira deslavada e tal. Aí eu adorei, né? Porque esse é o tipo de pergunta que eu amo. E, assim, a todas as audiências públicas, eu espero que alguém se levante e fala isso, faça essa intervenção e me chame de mentirosa, porque aí eu adoro, porque aí eu pego o artigo e falo, meu amigo, aqui, está aqui, ó, leia o documento, você pode ter acesso a ele, está no artigo tal, na página tal, então, é isso aqui. E aí eu desbanquei o rapaz. Isso é muito bom, porque a gente não está aqui brincando, ninguém está aqui brincando, ninguém quer né, fazer palhaçada. Isso é extremamente sério e estamos correndo risco, não saímos do risco, precisamos de vocês. E eu acho que nós temos que ocupar espaços. Eu estou com uma pessoa que ela está trabalhando nesse sentido, também me pediu ajuda de escolher pessoas para ocupar espaços. Então, quem quiser, por favor, me procure depois no privado. Meu telefone, é isso que eu falei, está disponível para esse tipo de assunto. Eu disponibilizo, estou 24 horas à disposição, como a Luciana falou. Se alguém lá do Iapoca, o Chuí, professora, preciso às 3 da manhã, só esse horário, que tem um grupo aqui de 2, 3 pessoas que querem ouvir, entender o SNE, como é que luta, eu estarei aqui com meu notebook ligado 3 da manhã para falar, para explicar com todo o amor, todo o carinho, porque eu peguei isso como missão. Isso, para mim, hoje é missão do meu país, para salvar. Então, a gente precisa de um exército, e vocês estão aqui, eu sou muito grata por vocês estarem aqui, e parabenizo vocês de uma sexta-feira à noite, estarem aqui querendo ouvir algo, estudando. E é isso que o saudoso professor Olavo falava, estudem, aprendam, porque sem informação a gente não vence guerra nenhuma. Porque sem informação nós somos engolidos. Esse rapaz, quando disse, você é mentirosa, isso é uma mentira, isso não está lá, eu achei ótimo, porque eu havia estudado, eu tinha passado meses estudando isso, descobrindo onde é que estava. Eu mesmo fazia minhas perguntas para eu tentar respondê-las, né? Então, e eu faço as perguntas assim, mas e por que isso? E vou atrás e respondo, tá? Beleza, Eliana, é só pegar mesmo, assim, eu posso disponibilizar aqui depois, agora eu vou começar a apresentação desse material, mas me cobre, viu, gente, no final meu telefone, meu contato, porque a gente vai estar trabalhando juntos. Esse é o propósito desse trabalho maravilhoso que é a Luciana, isso aqui é esforço da Luciana, uma pessoa incrível, assim, que pega no chifre do boi. Então, cada um nas suas especificidades, cada uma com suas habilidades, seus talentos. Então, assim, não é todo mundo fazendo a mesma coisa, mas é cada um nos seus talentos, nas suas habilidades, somando esforços para que as coisas aconteçam. A esquerda faz isso. É parte de quem está estudando intelectual, é quem está pondo a mão na massa, fazendo acontecer uma aula dessa, como a Luciana está fazendo, que tenha mais cursos, Luciana. Né? Eu acho que isso é importante. Então, agora eu vou fazer a apresentação. Eu vou aqui para a apresentação, rolando aqui esse material, para a gente ir acompanhando juntos. Está todo mundo vendo aqui, gente? Pessoal, eu quero que vocês me deem um feedback, agora eu não estou olhando vocês aqui, eu estou olhando só para essa tela. Gostaria de saber se todos estão vendo. Está aparecendo a tela assim, está em destaque. Tá. Então, o que esse texto os perigos da implementação do Sistema Nacional de Educação pelo PNE, Plano Nacional de Educação. Aqui está 2024, sim, porque encerra em 2024 e começa outro 2024 a 34. Então, nosso vai de 2014 a 2024. Claro que houve uma prorrogação, está havendo uma prorrogação, mas isso, a partir do momento que é votado o novo PNE, que ainda não foi votado, automaticamente essa prorrogação cai, né? E provavelmente ela também não vai ser prorrogada. Então, nós temos, na verdade, um tempo muito curto para a gente lutar
com os nossos vereadores, deputados estaduais e federais. Por que eu digo vereadores, deputados estaduais? Porque eles têm suas bases em Brasília, e eles estão muito mais próximos de vocês, aí na cidade de vocês, no município de vocês. Então, é fácil ir lá num vereador que foi eleito pelo PL, que tem uma relação com o Bolsonaro. Então, esses caras, eles vão ser informados sobre isso, e isso vai passar para suas bases, e suas bases chegam até os seus deputados e falam, meu Deus, isso não pode passar da forma como está passando aqui. Bom, continuando. Quando surge o Sistema Nacional de Educação, o SNE? Quando é que surge? Lembrando que em 1988 não fazia parte da Constituição Federal. Quando a gente vai lá na Constituição Federal e faz uma busca, não existe SNE, não existe essa figura. Mas em 2009, 21 anos depois, foi adicionado no artigo 214 da Constituição Federal, pela emenda constitucional número 59/2009, que é o ano que houve essa emenda constitucional, e, pasmem, pelo Haddad. O Haddad, então, era ministro da Educação e passa essa emenda constitucional votada por unanimidade. Mas esse SNE, a emenda, o texto original, eu gosto de colocar essa emenda, esse texto anterior, a emenda, para vocês terem noção como estava colocado lá. Só Plano Nacional de Educação. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração plurianual, visando a articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à integração das ações do poder público que conduzam a Aí vem um monte de coisa. Mas olha só, esse texto, que é o principal, não consta SNE, consta Plano Nacional de Educação, né? E agora vem o novo texto, porque o que eu falo aqui? Quando eu ponho aqui 2 pontos e abro parênteses, é esse texto aqui, 1, 2, 3, tá vendo? Aqui, ó, erradicação do analfabetismo, tá. Então, manteve a mesma coisa do 1 ao 5, mas o texto é que difere. Então, quando vem a emenda constitucional, olha como o texto ficou. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal. O plurianual significava que ele não tinha a cada 10 anos ou a cada 2 anos. Plurianual poderia ser a cada 20 anos, a cada 15 anos, ou quando necessário. Então, não havia o plurianual, ele vai de acordo com a necessidade, se há algo para se discutir de extrema gravidade, ou extrema urgência, ou de extrema importância para a educação, aí se faz, né? Se convoca a CONAI, né, para fazer o SNE, o PNE e tal. Mas agora não, a cada 10 anos vai ser mudado, isso é ritual, não pode passar de 10 anos. De duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos, das diferentes esferas federativas que conduzam a, né? Essa é colocada. Erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país. E aí vem o sexto item inserido pelos sindicalistas que dominam a pauta de educacional no legislativo. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proposta do produto interno bruto, viu? Então, esse item aqui é da questão dos gastos públicos, que não era pauta dessa parte da Constituição Federal, tá? Isso era uma coisa à parte, lá do Ministério da Educação, ligado ao Ministério da Economia. A emenda
Então, a emenda constitucional de 59, de 11 de novembro de 2009, ela é afirmativa na defesa de uma política de Estado. Então, ela começa ali, alterando nessa lei, né, no artigo do novo texto, já colocando aí, por meio de ações integradas dos poderes públicos, das diferentes esferas federativas, né, que é uma proposta, né, de política de Estado. A proposta da criação do SNE por meio do PNE. E aí, esta criação do SNE, ela entra em 2014, no PNE de 2014. Conseguem entender? Eu não sei se vocês estão conseguindo entender a gravidade dessa lei. Ela não fala exatamente de SNE, mas ela não fala textualmente, mas ela coloca, nesse texto, mas ela coloca de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas. Então, isso é uma política de Estado. É a proposta da criação do SNE. Ela já vem sendo gestada nessa emenda constitucional. E ela vem com uma afirmação de uma agenda de política educacional que deve perpassar 4 períodos de governo. Olha só o que é uma política de Estado. Eu quero parar aqui um pouquinho para que vocês entendam o que é uma política de Estado e o que é uma política de governo. Vocês sabem a diferença? Bom, a diferença é que uma política de governo, a cada 4 anos, né, muda-se o governo, muda-se as políticas. Sim, as políticas governamentais sobre educação. Por exemplo, o Bolsonaro, ele vai assumindo, supondo, em 2026, supondo que ele vai assumir em 2026, ele vai, por exemplo, ele pode barrar um monte de leis educacionais da qual ele não concorda. Ele pode, inclusive, algumas leis que foram feitas pelo Lula ou aprovadas pelo Lula, ele pode voltar e colocar para o Legislativo, né, para o Senado, tirar essa lei, modificar. Ele pode fazer propostas. O Congresso pode propor mudanças de leis aprovadas na questão do âmbito educacional, porque não são cláusulas pétreas, são leis que podem mudar de 4 em 4 anos. Olha, eu acho que essa lei da educação não está legal aqui, então, Bolsonaro, a nova lei agora aprovada pelo Congresso, diz respeito, por exemplo, à retirada de livros, não pode ter livros com cunho sexual, LGBT dentro da sala, isso é uma lei federal e agora todo mundo tem que cumprir. Então, isso é plano, isso é política de governo. A cada 4 anos, seus municípios, seus estados, né, a lei federal, elas podem mudar de acordo com o que elas acham que pode ser uma política de educação dentro dos seus municípios, estados e a esfera federal. Isso são leis concorrentes, o estado e o município podem concorrer com a União, podem, inclusive, divergir, fazer leis concorrentes, contrárias, porque existem essa esfera, esse conjunto de leis que podem ser diferentes, concorrentes. Eles podem falar, não, aqui no meu município não entra LGBT, por exemplo. Aí no estado de Santa Catarina, fala, aqui entra, mas no estado do Acre não entra. E aí vocês vão ver que há leis diferentes sobre o mesmo tema, aprovados ou não, porque é o estado, o município, que decide se vai entrar ou não. Isso são leis concorrentes. Isso é política de governo. O que é uma política de Estado? Né? O que acontece? A política de Estado, ela não pode ser mudada pelo governante. A cada 4 anos entra um governo, se existe uma lei em que vai ter, a lei foi aprovada, que vai ter um LGBT em cada sala, de cada escola, para falar sobre ideologia de gênero, vai ter um travesti apresentando a palestra. Se isso for aprovado, isso como política de Estado, o Bolsonaro pode entrar, o Papa pode vir um escambau, os pais podem se revoltar na frente das escolas, eles podem até ser presos, porque isso é uma política de Estado, não muda mais. E é isso que o SNE, o Sistema Nacional de Educação,
quer. É essa a proposta do SNE, de criar uma política de Estado. Então, que deve, por exemplo, né? Então, é uma afirmação que deve perpassar 4 períodos de governo. Perpassar significa que essa política de Estado, ela não vai ser atingida pelos governantes, vai estar acima dos governantes, né? Não poderão ser feitas alterações futuras. O PNE, por exemplo, é o plano decenal, todo mundo sabe que é plano decenal, e ele será reavaliado pelos mesmos grupos ideológicos sempre. Então, não pensem vocês que um guardiões da educação, guardiões dos pais, todo o escopo, todas as associações, grupos de pais conservadores, cristãos, de escolas confessionais, não poderão entrar nesse grupo que vai avaliar a cada 10 anos o PNE. Vai ficar eternamente nas mãos deles. E isso é um Estado totalitário. Não haverá vozes dissonantes. Eles farão de conta, farão um teatro de que todos participaram, que foram todo mundo ouvido. Não foram ouvidos, só o seu grupo. Então, eles vão ficar eternamente lá. E aí, então, a necessidade, por exemplo, de ações integradas e intersetoriais dos poderes públicos das diferentes esferas federativas. Então, agora o plano é nacional, e a sua concretização, ela se expressa nos planos estaduais, distritais e municipais, visando a garantia da educação ao cidadão. Então, isso hoje é possível, ela está expressa nos planos estaduais, municipais, distritais. Hoje é assim, mas amanhã não. O vínculo será obrigatório de cima para baixo. Quer dizer, quem é que vai pautar os municípios, estados e distritos é a União. Ela manda e os estados e os municípios obedecem. Isso é o modelo do SNE proposto pelo PNE, pela CONAI de 2024, da qual o novo PNE estará sob o comando do Sistema Nacional de Educação. Então, a política de Estado se mantém no tempo, independente das mudanças nos cargos políticos do governo. E política de governo são aquelas que começam e terminam com o mandato político, né? Então, agora, aqui, o que a gente vai ver aqui a diferença, né? Vamos olhar aqui o PNE e o SNE dentro do decênio 2014 e 2024. Como é que foi nesse período desses 10 anos que se passaram, né? Então, eu fiz aqui um quadro comparativo. Então, o decênio 2014-2024 propõe o SNE como política de Estado para a universalização do ensino obrigatório com base na emenda constitucional número 59, de 11 de novembro de 2009. Está lá, falando que é política de Estado, que é o SNE. Quando fala política de Estado na educação, leia-se SNE. A lei número 13.005, de 25 de junho de 2014, aprova o PNE e cria a instância. Então, olha só, o SNE, ele aparece pela primeira vez no PNE de 2014 a 2024. O PNE, só para vocês terem uma ideia, eu não sei se a doutora Marinês falou sobre isso, mas depois eu posso disponibilizar também esse histórico. O PNE, ele não começa em 2014, tá? O nosso Plano Nacional de Educação, essa figura, ela aparece lá ainda no Getúlio Vargas. E ela aparece no Getúlio Vargas, mas ela não tem esse viés ideológico, tá? Então, a gente vem com esse PNE acontecendo de tempos em tempos, sem essa história de 10 anos. Inclusive, ele ficou mais de 10 anos parado, depois retomou. Então, quando ele volta mesmo com fôlego para agora ser implementado de forma ideológica, é 2014 a 2024. Tá? Então, em 2014, ele cria a instância. Então, o PNE surge em
O Sistema Nacional de Educação, ele surge pela primeira vez como modelo, um modelo, porque lá na emenda número 59, não existe modelo, existe só a citação. Ele é citado somente, mas ele não tem uma estrutura, não está desenhado dentro da Constituição Federal de 88, desculpa, na emenda constitucional não está o modelo, quantas instâncias, quem vai, quem não vai, só aparece o nome, só aparece ele lá, nu e cru, limpo, liso. E aí o PNE é quem vai dar corpo e cor e figura, né, uma estrutura para ele, para o SNE. Então, na primeira, cria a instância. Como é que ele foi criado? Uma instância permanente de negociação e cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. Uma instância permanente de negociação e cooperação. Então, significa, aqui, traduzindo, que mantém a autonomia dos municípios, estados e União. Mantém essa autonomia desses entes federados. Eles vão negociar, cooperar, mas vão manter a autonomia. Qual é a função dessa instância única? Uma só, normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Então, ela é só norma, ela redistribui, ela é supletiva. Isso significa que ela não é impositiva. Se o município não quiser adotá-la, ele pode muito bem não adotá-la. É só uma norma, que pode entrar ou não na norma do PNE municipal, do PNE estadual. Não sei se vocês... Existe o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, mas existe o PME, que é o Plano Municipal de Educação, e o Plano Estadual de Educação, PE, porque eles vão ser feitos de acordo, tendo como base o PNE. Tem algumas coisas no PNE que o PME não pode mudar, por exemplo, que o município não pode mudar, mas na maioria deles, sim. Por exemplo, na relação de dinheiro, de distribuição, de compra de merenda escolar, da questão das reformas, da questão financeira, ela é única, não pode ser mudada. Mas nas outras ideológicas podem, ainda. Então, aqui eu até coloco sobre a instância, sem prejuízo da autonomia federativa de cada ente federativo, estabelecida pela Constituição Federal. Então, isso está muito claro no PNE de 2014, 2024. Agora, eu, inclusive, peguei o documento final da CONAI, 2014, 2024, porque primeiro sai a CONAI, né, a CONAI é feita, a gente participa, né, da CONAI, e sai o documento final, que vai ser votado o PNE. Então, eu trouxe aqui alguns artigos. O artigo 16 do documento final da CONAI 2014. Criar condições para viabilizar o SNE no prazo previsto pelo PNE, garantindo uma política nacional comum, cabendo à União coordená-la, articulando os diferentes níveis e sistemas de ensino e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Por que eu estou pegando muito firme nisso aqui? Porque vai aparecer uma outra palavra que vai derrubar tudo isso. Por enquanto, isso aqui é ótimo. Se fosse implantado um sistema nacional de educação tal qual está aqui, seria perfeito. Seria ótimo. Mas o que vem depois é que é muito grave. Então, esse sistema, ele deverá contar com a efetiva participação da sociedade civil e do poder público na garantia do direito à educação. Então, o direito à educação significa nenhuma criança fora da escola, todos têm direito à merenda, à escola, aos direitos humanos, aquela ladainha toda, mas aqui, ótimo, a efetiva participação da sociedade civil significa que, se eu estou no município, ele pode ir lá com o vereador, com o seu grupo, e participar.
fala, olha, a gente não quer isso aqui, aí junta lá, faz um abaixo-assinado, e o vereador se torna sensível e muda. Então, essa participação da sociedade civil, ela é local, junto com o seu poder público. O 23 aqui estabelece as normas de consonância, né, com a Constituição de 88, as normas de cooperação. Então, esse artigo 23, ele dialoga com o artigo também da Constituição Federal de 88, que é as normas de cooperação entre os entes federativos, com equilíbrio na repartição das responsabilidades, com cumprimento das funções redistributiva e supletiva. E aí, olha só, Ana, porque isso aí é de uma cooperação onde os diálogos, eles são mantidos ali o tempo todo, inclusive discordando um do outro, fazendo leis concorrentes. E o artigo 30, né, institui em cooperações com os demais entes federados o SNE, sem prejuízo da autonomia federativa. Então, esses são artigos que eu tirei do documento final da CONAI 2014-2024. Perfeito isso aí. Agora o problema vem aqui, que é 2024-2034. E a CONAI 2024, ela começa em 2023. Na verdade, houve uma CONAI em 2022, ainda no governo Bolsonaro, mas quando chegou 2023, o governo Lula não aceitou o que foi definido na CONAI 2022. Simplesmente ignorou o documento, rasgou, botou fogo e criou uma outra CONAI, CONAI-EE. Por isso que tem E a mais, que é a extraordinária, porque eles não aceitaram por falar que tinha um viés muito conservador. E aí eles incluem nesse documento da CONAI, e agora que vem o problema. Ele mantém o SNE como política de Estado para a universalização do ensino obrigatório, né, com base na emenda constitucional, número 59, então, como política de Estado. Só lembrando aqui, fazendo um parênteses, manter uma política de Estado, ela não é ruim, quando ela é bem feita, quando ela é respeitada as diferenças, né, e a liberdade de cada um. Então, uma política de Estado, ela não pode tirar a autonomia de municípios, estados e distritos, porque aí ela fere outro artigo da Constituição, que reza ali, que mantém a autonomia desses entes federados. Mas uma política de Estado, por exemplo, que diz é proibido a sexualização das crianças né, dentro da escola, a parte sexual isso é uma política de Estado, é maravilhoso, porque aí ninguém pode mudar isso. Ninguém pode interferir nisso, é ótimo. Então, quando traz benefícios e quando é feito de uma forma séria, uma política de Estado, uma lei como política de Estado é muito bom. Acontece que a política de Estado aqui, proposto por eles, é manter a educação totalmente nas mãos da esquerda, e sem direito a diálogo do lado opositor. O novo texto, então, agora, o novo texto acrescenta duas instâncias permanentes de pactuação federativa, tripartite e bipartite. Aqui, geralmente, o pessoal meio que embola, não entender, porque ela é chatinho entender o que é esse tripartite e bipartite. Eu vou explicar mais na frente, vou passar um pouquinho aqui, mas eu volto para explicar para vocês o que é uma tripartite e uma bipartite, tá? E ela vem com função deliberativa, normativa e fiscalizadora, de caráter vinculante com as competências próprias acima de cada ente federativo. Olha só, então, essa instância permanente, ela já é do SNE, então coloca o SNE como figura que ele agora vai ser deliberativo, normativo, fiscalizador, e vai estar acima de cada ente federativo. Isso tomou para si aquilo que era dos estados, que é a autonomia. A autonomia passa para as mãos agora do SNE. E aí eu queria só
falar do artigo 23 do documento base da CONAI, porque o artigo 23, tem vários, ele é grande, ele não é pequeno, né, ali, textual, e eu fiz uma retirada que eu quero ler, não está aqui, mas eu quero ler aqui para vocês. O texto, porque depois eu quero explicar para vocês o que é que eles falam sobre isso. O texto é o ordenamento constitucional e legal do país, marcado pelo federalismo de cooperação, sim, meus senhores. Hoje nós temos um federalismo de cooperação. O federalismo de cooperação é onde mantém a autonomia dos estados, municípios e distritos. Nós falamos agora mesmo. Passei por ele agora mesmo. Federalismo de cooperação. Reivindica, então eles falaram que é marcado pelo federalismo de cooperação, reivindica outro, sim, uma outra proposta, que é uma descentralização qualificada, que deve orientar o funcionamento do SNE, ou seja, uma efetiva contraposição à ideia de federalismo compartimentalizado, ou ainda uma contraposição à ideia da municipalização predatória. Vocês conseguem entender? Isso estava no texto da CONAI, no artigo 23. Vocês entenderam do que eles chamaram a autonomia dos municípios? De municipalização predatória. Eles usaram esse termo. E o que significa isso? Eles não querem, o que eles acham que na cabeça deles, o que é uma municipalização predatória? Significa que os municípios ele têm autonomia para discordar de uma lei, de uma regra, de uma norma colocada pelo MEC, por exemplo, ou pelo SNS, se fosse só uma instância normativa, consultiva. Vocês compreendem a diferença? Então, supondo que o SNE tivesse aquele modelo proposto lá em 2014, né, normativa, então o município poderia falar, olha, o Sistema Nacional de Educação está propondo aqui uma lei que acabar com as escolas confessionais. Eu sou contra, vai ter escola confessional no meu município, entendeu? Mas para eles, o município dizer não para uma regra, para uma norma de uma SNE, significa que ele está fazendo uma municipalização predatória. Ele está fazendo um federalismo compartimentalizado. Compartimentalizado significa o quê? Cada um nas suas instâncias, cada um falando do seu pedaço, cada município, cada estado falando de si, legislando para as pessoas que votaram naquele prefeito. E isso é um federalismo compartimentalizado. Mas eles querem uma descentralização qualificada. Parece uma palavra bonita, descentralização qualificada. Alguém poderia dizer, Cássia, mas qual o problema nisso aí? Nossa, aí eles estão falando descentralização qualificada. Não. A descentralização qualificada para eles significa que descentralizar é sair, olha só, como a esquerda ela usa as palavras de forma, assim, como cortina de fumaça para fazer algo terrível. Na verdade, essa descentralização qualificada significa retirar dos estados, municípios e distritos a sua autonomia e passar para o SNE. Então, uma descentralização qualificada significa que eles estão descentralizando dos municípios, dos estados, mas para eles. Então, eles é quem vão ter a centralização do poder, mas eles chamam de descentralização qualificada. Cinismo total, né? Então, qual é a função dessas instâncias permanentes? Retirar a autonomia e isonomia dos estados, municípios e distritos, centralizar o poder da decisão, execução e sanções administrativas, civis e penais nas instâncias tripartite e bipartite. Ainda não vou falar aqui o que é mostrar o esqueleto da tripartite e bipartite, calma aí que eu vou chegar nela. E aí vocês vão ver o que é o terror. Bom,
Continuando aqui, isso aqui eu faço, esse documento aqui eu vou passar, porque a gente já falou, falamos muito disso, eu vou passar bem correndo, até só a tripartite e a bipartite. Mas olha só, esse eixo 1, o documento base da CONAI 2024 e 34, que eu estudei, que foi aí que eu fui, que descobri, esse eixo 1, ele faz um ataque à autonomia dos estados, municípios, assim, frontal. Já falei aqui, descentralização qualificada. É uma contraposição, né, à ideia do federalismo compartimentalizado, já falei isso para vocês, e cita municipalização predatória. Então, o SNE, segundo eles, a partir dos princípios da educação, quer dizer, da Constituição e da LDB, resguardado, né, de certa forma, ele deve estabilizar instâncias de negociação, cooperação, pactuação interfederativa. Lembra que, quando eu comecei a falar da instância única, que ela, de cooperação e de negociação, lembra que eu falei? Eu falei, grava bem, negociação e cooperação. Surge agora uma terceira palavra, pactuação interfederativa. O grande problema da direita, que eu acho, gente, é que não se atém às palavras. A gente precisa prestar muito atenção nas palavras, porque elas, a pessoa lê pactuação interfederativa, mas ela não se atém muito ao perigo da palavra pactuação. Então, qual é o problema da pactuação, da palavra pactuação? Primeiro, nós temos aqui um pacto federativo no Brasil. O que é o pacto federativo? Nenhum Estado pode se tornar independente do Brasil. Isso é pacto. Essa pactuação, ela foi assinada na Constituição Federal, desde que o Brasil é Brasil, nas constituições federais, é colocado isso, que a pactuação federativa significa que o Sul não pode se separar do resto do Brasil, o estado de Goiás, o Ceará, o Nordeste, ninguém pode separar. Isso é pactuação, isso está lá pactuado, não pode. Se um estado quiser falar, eu saio, quero ser independente, e fazer uma guerra e fechar a fronteira, ele vai ter um problema seríssimo, porque não vai ser reconhecido por nenhum país do mundo. Isso é seríssimo. Por que não vai ser reconhecido por nenhum país do mundo? Porque os países do mundo respeitam a pactuação federativa do Brasil, assim como o Brasil também respeita a pactuação federativa de outros países. Consegue entender a seriedade da palavra pactuação, da palavra pacto do governo? Pois é. Por que a pactuação ela é séria? Porque ela impõe deveres jurídicos com sanções administrativas, cíveis e penais. Então, quando você usa dentro de uma lei, dentro de uma norma, dentro de um órgão que você cria, dentro de qualquer coisa que você cria na esfera política, jurídica de uma nação, a palavra pactuação, ela tem peso. Esse peso de, primeiro, dever jurídico com sanções administrativas, cíveis e penais. Significa que você pode ser preso. Você pode responder criminalmente sobre algo que você vai deixar de cumprir aquilo que foi pactuado. Tá claro aqui, gente? Isso é muito importante vocês entenderem essa parte. Porque agora nós vamos... porque essa é a proposta do novo SNE. A nova proposta, o SNE não foi criado ainda, mas lá em 2014 tem uma proposta, e eu já mostrei para vocês, só de negociação e cooperação, respeitando a autonomia. Agora, quando coloca pactuação interfederativa, cai por terra a autonomia dos estados, porque significa que estados, municípios e distritos concordam ipsilíteres com tudo que vai ser definido pelo SNE. E eles estão dizendo, quando assina essa pactuação, quando concordam com essa pactuação federativa, estados, municípios e distritos estão dizendo sim, a partir de agora, a União
será a responsável por tudo que for dito, feito, normatizado, legalizado, colocado pelo SNE, pelo Sistema Nacional de Educação. Na verdade, quando tem a palavra pactuação interfederativa, os entes federados estão abrindo mão da sua autonomia. Estão deixando que um Sistema Nacional de Educação, um grupo, vá dizer e legislar e punir, fiscalizar, condenar, ter poder de polícia no assunto da educação. Ficou claro isso aqui? Porque é muito importante vocês entenderem isso. Então, quando vem pactuação? Então, quando teve lá a palavrinha pactuação federativa, como eu disse para vocês, eu tenho aquela coisa, aquele comichão com as palavras, eu quero entender. E é isso aí. A pactuação significa isto. Bom, e aí o que acontece? Nós temos dentro hoje do Fórum Nacional de Educação, esse fórum, ele foi criado por essas entidades agora, sindicatos, que é a CUT, MST, LGBTQIA+, e outros coletivos, instituições de extrema esquerda, PSOL, PT, todos eles estão dentro, né, desse escopo que montou aquilo que a gente chama de Plano Nacional de Educação, quer dizer, do Fórum Nacional de Educação. Eles estão dentro, e eles que definem. Eles é que marcam o dia da CONAI, quando vai acontecer a CONAI, quando vai ser o PNE, o que vai ser. Aquele documento da CONAI que a gente recebe foi feito por esse grupo, por esse grupo aqui, ó, que eles falam que é a sociedade, representa toda a sociedade civil. Quer dizer, eu não estou sendo representada aqui, eu não estou aqui. Eu não estou vendo aqui nenhuma organização, nenhuma ONG, nenhum grupo, nenhum instituto, nenhum conservador cristão das escolas confessionais particulares, eu não estou vendo isso aqui. Então, isso aqui eles chamam de sociedade civil. Então, quando eles falam sociedade civil, leia-se sindicatos, CUT, MST, né, coletivos e todo, e é grande, da mulher, tem movimento da mulher, eu tenho aqui uma lista deles, deixa eu ver se eu acho aqui, posso até ler para vocês algumas. A UNE, a CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, MST, já citei aí, ABGLT, Associação que é diferente da LGBTQIA+, tá, gente? ABGLT, Associação Brasileira de Lésbicas, Bissexuais, Transvestis, Transsexuais e Intersexo. O UBM, que é a União Brasileira de Mulheres, e por aí vai. Isso é só um pouco do que eles têm. São mais de 20. É muito grande. E tem umas 3 lá conservadoras, mas que não, 3 andorinhas numa revoada de urubus, de gaviões, não faz nada, né? Não tem como. Então, para tanto, deve-se considerar sempre a centralidade do Fórum Nacional de Educação, que é o FNE, nas decisões de tudo que diz respeito à educação. Agora a gente vai entrar para entender como é que funcionam essas instâncias permanentes de pactuação federativa. Na verdade, elas não são agora, isso não foi inventado agora. O SUS, por exemplo, ele é governado por instâncias permanentes de pactuação federativa. O SUS é um sistema único de saúde, da qual os estados, municípios não têm voz ativa. Vocês mesmo podem ver como funciona o SUS. Vocês mesmos. Eles recebem aquele dinheiro, eles têm que fazer, mas eles não têm autonomia. Se eles quiserem falar assim, olha, eu vou criar um sistema municipal aqui, da minha cabeça, que é muito mais eficiente, eles não podem. O Estado, os estados, municípios e distritos não podem mexer no SUS. É do jeitinho que vem o modelinho, do jeitinho que eles falam, é que tem que seguir o modelo. É lá de cima e eles só têm que cumprir. Então, o que é comissão, o que é CIT, né? O que é essa tripartite, comissão tripartite? Comissão Intergestores Tripartite da Educação, CIT.
E a partir de agora, eu vou falar ou tripartite ou CIT, viu? Se eu falar CIT, eu estou falando da tripartite. Se eu falar CIB, eu estou falando da bipartite. Então, o que é a da tripartite? Entra a União, os estados e municípios. Então, aqui, os gestores, a comissão, ela é composta por pessoas que vão ser indicados pela União, pessoas que vão ser indicadas pelos estados e pessoas que vão ser pelos municípios. Por isso que é tripartite. Agora, a bipartite significa o quê? É a mesma da tripartite, só que é sem a União, só que é em todos os estados. Então, o que acontece? É como se fosse uma secretaria de educação que está presente em todos os municípios. Mas todos os municípios também têm suas escolas municipais. Vamos pegar aqui como analogia, tá? Então, a Secretaria de Educação do Estado de Goiás, ela está presente em todos os municípios do estado, certo? E ela está aqui nas capitais. Então, a Secretaria Estadual de Educação, vamos supor, no estado de Goiás, mas ela está com a capilaridade em todo o estado. Então, ela sabe tudo o que está acontecendo no estado. E ela tem parcerias com os municípios. Então, estado e municípios estão sempre em matéria de educação, dialogando, porque eles estão sempre próximos. A escola estadual está próxima de uma municipal, e todo mundo, um professor da estadual, trabalha na municipal, e todo. Então, é mais ou menos isso que a bipartite faz, só que agora no sentido do SNE, não é mais escola, é como órgão fiscalizador. Então, na verdade, essas CIBs, elas vão fiscalizar, elas vão estar em todos os estados como olheiros, e vão se reportar à tripartite. Na verdade, quem vai ter o poder total é a tripartite. A bipartite só vai trabalhar no sentido de fiscalizar, punir, de barrar coisas, tudo de acordo com a tripartite. Então, a tripartite manda as ordens para as bipartites e as bipartites cumprem. Está claro até aqui? Isso está presente, eu peguei são mais artigos, mais os artigos 32, 150, 166 e 167 da CONAI, viu? Isso aqui é do documento final da CONAI que eles passaram para a gente, que está aqui nesse modelo, escrito dessa forma. Então, com essas divisões. Então, eu fiz a pesquisa e peguei onde é que eles aparecem exatamente assim, como comissão intergestores, tripartite, CIT e CIB. E agora vamos aqui ver como é que funciona a tripartite. A CIT, ela é composta paritariamente por gestores representantes dos 3 níveis de governo da seguinte forma. Então, para formar a comissão tripartite, vamos ter 5 representantes da União, sendo que é um representante indicado pelo ministro de Estado de Economia, e 4 representantes indicados pelo ministro de Educação, que presidirá a comissão. Então, o ministro da Educação vai presidir a comissão, mas junto com ele vai ter um representante o ministro, né, o indicado pelo ministro, geralmente o ministro da Economia, que vai ser o representante, ou então ele nomeia alguém, mas geralmente é o ministro da Economia, o ministro da Educação, que é o que vai presidir, e aí ele chama mais 3 pessoas, né, já deram 5, mais 3 pessoas da confiança dele, o ministro da Educação. Então, vai estar lá o ministro da Economia, o ministro da Educação, aí o ministro da Educação preside e vira e fala, agora eu vou pegar mais 3 pessoas da minha confiança. Pronto, formaram 5 representantes da União. Quem são essas pessoas? Se o ministro é o Haddad, se o ministro é da esquerda, se o ministro é uma Dilma da vida, se o ministro... Ele vai escolher as pessoas que estão ali ideologicamente alinhados com esse ministro. Concordam comigo? Eles não vão escolher ali pessoas conservadoras. Então, e 5 representantes dos estados, sendo um de cada região do país. Nós somos o quê? 23 estados, certo?
Então, indicados pelo presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação. Então, existe um conselho que, na verdade, concede um DIME, são sindicatos, viu, gente? Quando fala conselho, união, é sindicato, é corporação. E dentro deles, só fazem parte desse conselho pessoas de esquerda, pelo menos a maioria. Geralmente, eles colocam uma associação mais branda, mais centrão, que tem um nome ali mais conservador, mas que, na verdade, são todos farinha do mesmo saco. Então, isso aqui é sindicato corporativista. Eles atendem interesses políticos de quem está no poder. Então, um de cada representante. Então, na verdade, a Concede, ela está, como ela é estadual, como a Concede é nacional, ela tem representantes em cada estado. Então, tem a Concede, que é a nacional, e mais ela tem os bracinhos, 23 bracinhos, né, que pega os nossos estados. Então, são 23 pessoas. 23 presidentes, né, regionais, vão escolher 5, além do presidente, né, quer dizer, mais 4. Então, o presidente da Concede Nacional vai escolher daqueles que estão nos estados, né, nas suas seccionais, vai escolher 5 dos 23. Quem são esses 5 secretários de educação? Vocês conhecem? Sabem quem são? Já bateram lá na sala e falaram, olha, tudo bem, sou mãe de um filho que está na escola, está passando por isso, ideologia de gênero. Você vai ter direito, você vai ter condições de bater na porta desse cara, né, desse representante, ou de um deles, e falar, me ajuda? Você vai ter acesso? Você sabe quem é a ideologia dele? Você votou nele? Você deu um voto de confiança para ele? Ele foi conversar com você? Ele fez um discurso? Ele tem um artigo falando, olha, estou defendendo isso aqui? Você conhece? Não, nós não conhecemos. Eu não sei nem quem é o presidente da Concede. Quer dizer, se a gente for no Google, sabe. Mas o que eu quero alertar para vocês é que a esmagadora maioria da população brasileira sequer sabe que existe Concede e Undime. Quanto mais presidentes e o seu... Sabe o que é o secretário de Educação, mas não sabe que ele faz parte de uma organização criminosa. Porque eu chamo isso aqui de organização criminosa. Sindicato é uma organização que, na sua maioria das vezes, não são todos, mas cometem crimes ideológicos, né? Enfim, é uma fala até complexa aqui, por favor, viu? Cuidado aí para onde que vai essa fala minha, mas o que eu quero dizer é que a gente não conhece essas pessoas. A Concede, ela é fechada, ela legisla em causa própria, ela fala sobre si mesma, ela fala sobre os seus pontos do que querem, estão ligados, na sua maioria, com a Lema, com a Fundação Lema, que é uma fundação progressista, uma fundação que detém está em quase todos os estados do Brasil. E aí vem para a Undime, que a Undime é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Então, e 5 representantes dos municípios da Undime. Então, quem vai indicar é o presidente da Undime. Então, olha, quem vai indicar as outras 4 pessoas é o presidente da Concede, quem vai indicar os representantes dos municípios dentro do SNE, da tripartite, da comissão tripartite, é o presidente da Undime. Então, a escolha é pessoal deles, né? São escolhas deles de acordo com o alinhamento ideológico deles. E você, cidadão comum, não tem contato com essas pessoas. Você nem sabe quem são essas pessoas. Porque nós temos... quantos municípios nós temos eu contei recentemente, eu tinha anotado... Acho que é 26. 26, eu acho, dá 26. Não, municípios. Município, pelo amor de Deus. Não dá para contar, não. Então, imagina quantos municípios não tem o Brasil. Em torno de 5.570.
Pois é, desses 5.000 e tantos municípios, 5 secretários municipais de educação será escolhido para fazer parte da tripartite do SNE. A maioria não conhece essas pessoas, não sabe quem são. Então, olha o perigo disso aqui. Então, a CIT, ela vai elaborar normas operacionais básicas resultantes das negociações realizadas no âmbito da sua esfera de atuação, de efeito vinculante e cumprimento obrigatório por todas as instâncias envolvidas. Vocês conseguiram entender isso aqui? A CIT, que é a comissão tripartite, que aqui tem a União, que a União quem vai presidir a comissão tripartite, que ela é o SNE. Lembrem que o SNE é composto com a tripartite e a CIB, né? A tripartite e a bipartite. A tripartite é que manda. Então, quem é que vai ser o presidente do SNE, do Sistema Nacional de Educação? O ministro da Educação, que é o que vai presidir a tripartite. Então, é a CIT que vai elaborar normas operacionais básicas, segundo eles, resultantes das negociações realizadas no âmbito da sua esfera de atuação. Quer dizer, de efeito vinculante. Então, essas negociações, essas normas que ela vai elaborar, negociadas, segundo elas, né, dentro da sua esfera de atuação, quer dizer, em todo o território brasileiro, vai ter efeito vinculante, de cumprimento obrigatório por todas as instâncias envolvidas. Todas as instâncias envolvidas. Gostando ou não, se eu tive um voto contrário, vamos supor que eu faço parte de uma instância envolvida. Eu falei, não, isso eu não quero, eu sou voto vencido. Eu vou ser obrigado a cumprir o que foi determinado. Mas não é só essas instâncias envolvidas. Envolvem todos os municípios, todas as escolas confessionais desses municípios, todos os estados, todos os distritos, todas as assembleias legislativas, a Câmara de Vereadores, todas as instâncias envolvidas, inclusive o seu vereador conservador, bolsonarista, contra a ideologia de gênero. Ele vai ser obrigado a cumprir. A Câmara de Vereadores não vai poder fazer nada. As assembleias legislativas não vão poder fazer nada. Nem o Congresso vai poder fazer nada, porque vai estar acima da esfera governamental, assim, da esfera dita democrática, né, de um país federativo. Vai estar acima da federação. As decisões tomadas no âmbito da CIT deverão estar em consonância com as metas e estratégias do Plano Nacional de Educação vigente. E quem é que vai fazer o Plano Nacional de Educação vigente? O SNE, a tripartite e a bipartite. São eles que vão definir. Eles que vão fazer. Vai chamar o Fórum Nacional de Educação, fazer o teatrinho de sempre, mas já está tudo elaborado. Eles vão sentar, assim como já foi pronto para nós. Nós já recebemos o documento da CONAI pronto. A gente não podia mudar nada lá. Podia mudar uma vírgula, uma palavra, desde que não ferisse o conteúdo. Ah, pode mudar essa palavrinha? Ah, é sinônimo, né? Tá bom, pode. Ah, não, isso aqui é o contrário, isso aqui derruba tudo. Não, então não pode. E também tinha isso, né? A Luciana esteve presente aí nas CONAIs, ela pode saber, ela pode falar como é. E aí, agora, para a bipartite. Então, a gente estudou a tripartite. Essa aqui é a cabeça, tá? A tripartite, a comissão tripartite, a CIT, é a cabeça, é o cérebro. E a CIBS, que é a bipartite, é o corpo. Então, ela, já falei mais ou menos, então é o seguinte, a CIBS só tem dois níveis das comissões, só 2 níveis de representantes. A União não entra aí porque ela é a cabeça, ela é a decisória. Eles estão aqui apenas para obedecer. Então, elas são compostas paritariamente por gestores representantes dos governos estaduais e dos respectivos governos municipais. Então, são 5 representantes do Estado, dentre eles o secretário estadual de Educação, que presidirá a comissão. Então, é o secretário
Estadual de Educação ali, vigente, e ele vai escolher 5 suplentes, que são 5 representantes dos municípios. Os 5 suplentes da seccional da Undime. Então, o Estado vai ser presidido, né, pelo secretário de Estado, que está ligado à Consede. Eu não coloquei aqui, mas é ligado à Consede. E seus 5 suplentes. E mais 5 representantes do município, do qual o presidente da Undime vai escolher mais 5. Então, na verdade, são 10 pessoas. Presidente da Consede estadual, então, por exemplo, no estado de Goiás, a Consede estadual, ela é presidida, a seccional, ela é presidida pelo secretário estadual de Educação, que vai escolher seus 5 representantes, seus 5 suplentes, né? Vão trabalhar com ele. E aí, o da Undime vai falar, olha, então eu sou presidente da Undime, dos 5 mil, lá vai perto da cacetada lá dos municípios, vai escolher 5, que são meus amigos, meus parceiros, que eu já trabalhei juntos, né, então a gente pode trabalhar, que bacana, são meus amigos, e pronto. É eles com eles mesmos, com seu próprio grupinho. Por isso que eu falei que é sindicato. Sindicatos, eles são corporativistas, eles já se conhecem, eles têm um grupo que sempre estão presidindo, mudando o presidente, mas é um indicado pelo outro. É igual a UNE. Vocês já viram algum estudante, algum grupo conservador, de estudantes conservadores, pegar a UNE? Não pega, porque é eles com eles mesmos. E aí, cada CIB elaborará normas operacionais básicas resultantes das pactuações realizadas, de novo a palavra pactuação, de efeito vinculante e cumprimento obrigatório por todas as instâncias envolvidas. Então, aqui, deixa eu ver aqui o que eu... Já estamos terminando, mas eu quero passar um pouquinho nisso aqui, que é o controle social por meio das instâncias permanentes. E aí, o que eu peguei? Eu peguei alguns artigos da CONAI, né, do documento final da CONAI, e coloquei aqui para vocês terem ideia de como está o texto. Agora vocês vão ter contato com o texto, vocês agora entenderam o que eles querem, qual é o modelo que eles querem implantar, e agora vocês vão ter contato com o texto que eles colocaram na CONAI, no documento final da CONAI, que deve, né, que alguns deles já está presente no PNE. O artigo 150. O SNE tem como órgão articulador a Instância Nacional de Negociação, Cooperação e Pactuação na Educação, tripartite. Entenderam aqui? O SNE tem como órgão articulador a Instância Nacional de Negociação, Cooperação e Pactuação na Educação, entre aspas, tripartite, a comissão, a CIT, de caráter colegiado, permanente, deliberativo, garantindo ampla representação das esferas de gestão e da sociedade. Balela, tá? Eu não vou ler tudo, porque agora vocês já conhecem, tá? Vocês já sabem do que se trata. Mas veja aqui como é que eles colocam. A atuação robusta das instâncias de negociação e pactuação são fundamentais para o funcionamento do SNE. São estas instâncias, tripartite e bipartite, que levarão a efeito decisões pactuadas e vinculantes para assegurar a implementação de diretrizes no âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, voltadas às integrações, à integração e ações referenciadas no PNE, Plano Nacional de Educação. Vou repetir, porque isso é muito, muito sério. A atuação robusta das instâncias de negociação e pactuação são fundamentais para o funcionamento do SNE. Eu repeti esse trechinho aqui. Então, essas instâncias é que vão decidir. Consegue entender a seriedade do assunto, pessoal, aqui? Vocês conseguiram captar aqui no texto? Isso aqui é texto escrito pelos caras
que idealizar o Sistema Nacional de Educação, com essas duas instâncias. Olha o poder que eles estão dando para essas duas instâncias. A 166, a execução dos programas e das ações de assistência técnicas entre as diferentes esferas federativas observarão as normas operacionais aprovadas pela Instância Nacional Permanente de Negociação, Cooperação e Pactuação Federativa, tripartite. De novo, entre os instrumentos integrados de planejamento educacional do SNE, não é do PNE, consegue perceber a diferença, a mudança de mão do PNE? Antes isso era ação do PNE, do Plano Nacional de Educação, agora é o sistema. Qual que é a diferença? O PNE, o Plano Nacional, é só um plano, uma ideia, um projeto, uma sugestão, umas normas. Está ali, você cumpre ou não, como sempre foi. Nesses 10 anos até 2024, muita coisa não se cumpriu no PNE, e eles estão, assim, chateadíssimos, porque não se cumpriu. Por quê? Porque o município acata ou não. Agora, a mudança mudou de plano, mudou é um outro órgão que eles estão criando, que é um sistema, um órgão de extremo poder, que é o Sistema Nacional de Educação. Eu falei, não, já que eles não estão cumprindo o plano, a gente vai criar um órgão, porque o PNE não é órgão. O PNE é um plano feito por várias instâncias, por vários comitês, sindicatos, como eu já citei aqui para vocês. Eles se reúnem e fazem esse plano. E o plano, muitas vezes, não condiz com a realidade dos municípios, estados e distritos, com os 26 que estão ali. Mas eles falam que agora não. Agora, esses instrumentos integrados de planejamento educacional no SNE. Então, os planos decenais de educação, quais são os planos decenais de educação? O PNE. Ele não fala aqui, né, engraçado, PNE, ele fala planos decenais. Veja a sutileza disso aqui. Ele já não fala mais PNE, mas fala em planos decenais de educação, de caráter vinculante. E também, olha só, os instrumentos são os planos decenais, que é o PNE, as pactuações nas instâncias de negociação, cooperação e pactuação federativa, os planos plurianuais, as PPAs, os PPAs, né, os planos plurianuais, as diretrizes, os PPAs, né, estão dentro de cada município, cada estado, eles têm os seus planos plurianuais e eles é quem executam isso, eles se reúnem, o seu grupo ali envolve também a Câmara de Vereadores, envolve uma série de coisas, de órgãos, né, para fazer os planos plurianuais muito seccionados, quer dizer, eu estou aqui no meu município, eu faço aqui, o Estado. Agora não, isso aí, os planos plurianuais serão instrumentos integrados ao SNE. É o SNE quem vai dizer como é que eles vão fazer os planos plurianuais. As diretrizes orçamentárias, isso aqui é gravíssimo, as diretrizes orçamentárias anuais da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, compatíveis com as diretrizes, metas, estratégias e ações inscritas no PNE. Isso aqui é gravíssimo, porque é o seguinte, se você não cumpre, município, eu suspendo a verba, eu suspendo o orçamento. Ah, você fez aí um pedido de orçamento, você desenhou, está mandado aqui, precisa de mais uma escola, você precisa de dinheiro para pagar isso, para fazer, porque assim, eles vão receber dinheiro para fazer as coisas, mas dentro do que for aprovado pelo SNE. Mas aí, o que acontece? Ah, você está desobedecendo, você não contratou um professor LGBT para dar aula de diversidade. Eu estou vendo que o seu município, você está sendo, prefeito, assim, resistente a essa norma. Faz o seguinte, eu vou fazer uma sanção administrativa aqui. Primeiro, eu vou suspender o dinheiro. Se você continuar desobedecendo, nós vamos ter que partir para o penal, o criminal. Vocês entenderam a gravidade, gente? Então, primeiro, eles secam a fonte. O prefeito esperneou, falou, ai, meu Deus, eu não dou conta.
Se eles conseguiram por aí, beleza. Se não, aí entra as sanções administrativas, civis e penais mais graves. Poder de polícia do SNE está aqui, ó. Eu separei aqui os artigos do qual fica muito explícito o poder de polícia do Sistema Nacional de Educação, por meio da tripartite e da bipartite, né, que é a CIB e a CIT. Artigo 38. Ao processo de consolidação do SNE devem se articular processos de responsabilização com sanções administrativas, civis e penais, no caso de descumprimento dos dispositivos legais determinados, deixando reluzentes as competências, os recursos e as responsabilidades de cada ente federado. O que é essa competência, responsabilidade de cada ente federado? A responsabilidade de cumprir. Entenderam, gente? Como eles trabalham bem a linguagem? Descumprimento dos dispositivos legais. Você descumpriu aquilo que a gente falou que era a sua competência é obedecer, é fazer isso aqui que a gente mandou você fazer. Você não fez, você está descumprindo. 108. Para isso, torna-se pertinente a criação de meios de controle e de execução obrigatória pelos responsáveis na gestão e no financiamento da educação, nos âmbitos federal, estadual, distrital e municipal. Estabeleça, de novo, o 108, estabeleça, no caso, né, de não, descumprimento, de novo, estabeleça sanções administrativas, civis e penais no caso de descumprimento, e eles vêm e faz um Ctrl+C, Ctrl+V. A 38 é espelho da 108, dos artigos. Isso aqui estava escrito, viu, gente? Está lá, vocês podem pegar o documento final e podem fazer uma pesquisa. Eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui, olha só a competência, eu não peguei todos, isso aqui está no artigo 15, são 18 artigos, compete à CIT, Comissão Intergestores Tripartite, estabelecer centralização do processo decisório com o Sistema Nacional de Educação, SNE, combate ao federalismo descentralizado, à municipalização e autonomia dos entes federados. Suspender olha só, compete à CIT. Suspender os repasses financeiros, caso a União identifique o descumprimento das contrapartidas fixadas pela CIT. Isso que está no artigo 15, aí já entra aqui, no PL 235/2019. Caso a União identifique o descumprimento, é aquilo que eu contei para vocês. O Estado não quer cumprir, tem nada não, suspende aí cara, fica limbo, não paga professor, tá? Isso aqui é dinheiro de professor, dinheiro de merenda, tá? Suspende. Função redistributiva, privilegiando os entes federados com piores condições fiscais ou socioeconômicas. São Paulo é rico. São Paulo manda lá, repasse e tal, né? Manda tanto. Pois é, mas aí na educação é o seguinte: São Paulo, você é muito rico, deixa eu falar uma coisa para você. Vocês precisam de mais escola, mas nesse ponto, tem gente ali lá do Nordeste que votou no Lula, aquele município que é 100% eleitores do Lula, Bolsa Família, nós vamos pegar o seu dinheiro que você está querendo aí, ó, para fazer essa escola, se ampliar aí, fazer uma quadra, fazer um negócio muito lindo, maravilhoso, você não vai fazer, não. Primeiro, nós vamos ter que equalizar todo mundo tem que estar igual. Então, você não vai poder fazer uma quadra de pluriesportiva, não sei das quantas, pôr neon, você quer, não, se lá no município pobrinho, lá, ó, miserável, não tem nenhuma escolinha direito, então primeiro vamos atender eles. Deixa a sua quadra super mega plus, que a sociedade, inclusive a sociedade civil está te cobrando isso, que você fez promessa aí de campanha, mas você vai deixar de cumprir a promessa de campanha, porque nós vamos atender lá. Vocês conseguiram entender, gente, a gravidade disso aqui, dessa função redistributiva? Porque, na verdade, quem tem essa função redistributiva hoje
são os estados e os municípios, na educação. Eles ainda podem fazer, porque eles têm essa função. Eles pegam de volta o dinheiro, né, vem lá do MEC e tal, e aí eles falam, agora a gente vai fazer aqui, eles é quem decide o que é prioridade ali. Só que agora é o Sistema Nacional de Educação quem vai fazer isso. E elaborar as leis de diretrizes de bases nacionais de educação pública. A LDB agora, ela não vai ser mais regionalizada, vem tudo prontinho, lindo, PF, né, prato feito, marmita, já para a LDB prontinha para ser executada. Aí você vai dizer, mas aí, olha só, os estados e os municípios não participam. Eles falam, mentira, tem a Concede e a Undime. A Concede não está representando os secretários municipais, estaduais de educação? Então, estamos dialogando com os estados. A Undime representa os secretários municipais de educação. Estamos conversando com todos os entes federados. Todos estão, municípios e estados estão participando desse debate. Olha a mentira. Vocês acham mesmo? Né? Segundo eles, os sindicatos estão dialogando. Ah, não estão, não? Estão sim. Me diz, a Concede e a Undime estão presentes em todos os municípios, no Brasil todo. Olha a capilaridade, eles dialogam com toda a sociedade civil. Cinismo. Mas esse, aí como é que você vai falar que não? Como é que você prova se os caras já estão com o poder na mão? Você entregou o poder, acabou. E é isso que os vereadores, secretários de educação, prefeitos, deputados estaduais, eles precisam entender isso. Que a educação vai sair das mãos deles. Alguns prefeitos, algumas pessoas foram conversar com prefeitos, vereadores, deputados estaduais, eles falaram, mas qual o problema? É tão bom, uai. Que ótimo, a União que vai cuidar, graças a Deus, um problema a menos. Olha isso, gente. Isso afeta a você, pai de família, o dono de escola particular, o dono da escola confessional, ali a escola evangélica, a escola católica, a escola cristã. Isso afeta frontalmente a escola cristã, ao cristianismo. Isso aqui é uma guerra contra o cristianismo. Porque onde é que está a educação cristã? Nas escolas. Como é que você educa seu filho? Na escola. E uma vez aprovado isso aqui, acabou, morreu. Se eles quiserem acabar com as escolas confessionais, vão acabar. Aliás, a proposta é ter um livro didático para todo o Brasil, um mesmo livro didático, para todo o Brasil, onde do Iapoque a Chuí, naquele dia, toda criança vai estar naquela página do livro de história, do livro de matemática, estudando aquilo mesmo. E aí a supervisão vai ser assim, vai ser escrutinante, porque é o diretor que vai para cima dos professores, que o secretário cobra dos diretores, e aí vai o efeito dominó. É o irmão mais velho que dá o tapa no irmão do meio, o irmão do meio dá o tapa no irmão do caçula, entenderam? Né? Então, é triste. E aí, ou você obedece ou você é preso. Você responde um processo administrativo, você perde seu contrato, você é demitido, você ainda paga, você ainda vai pagar uma indenização, você vai ser processado, vai ter que pagar, e pode parar nas grades, dependendo do grau da sua desobediência. Então, uma das questões aqui é da CIT, qual que é a competência dela e qual que é o resultado disso. Com esse poder aqui, que eu pus só alguns poucos, viu, gente? É muita coisa. O que vai acontecer? Multiplicação dos subgrupos com demanda que não são relacionados ao ambiente escolar, de forma a tumultuar o debate e estabelecimento de metas objetivas e mensuráveis. O que é subgrupos? LGBT, negros, militância ambientalistas. Aí vai ter que pôr o MST, vai ter que pôr a UNE, vai ter que pôr todos aqueles grupos de mulheres, feminismo. Aí pensa na porcariada de subgrupo, pensa nos subgrupos totalmente assim, nos piores. Então aí vai ser indígenas,
né, de rua, aí vem os presos, não, o preso é um subgrupo, tem direito à educação, aí vai, subgrupos, um monte. E aí começa a militância política e ideológica dentro das escolas, agora de uma forma efetiva, porque está na mão agora de 15 pessoas que são a comissão tripartite, né, a CIT, são comandadas por 15 pessoas, porque as outras 10 da CIB apenas obedecem o que essas 15 pessoas definirem. A introdução de ideologia de gênero nas escolas, política de sexualidade infantil com pornografia, vai cair nisso, gente. Isso aqui que nos espera. Sufocamento do setor privado, inclusive no documento da CONAI, quem tiver estômago, o documento final, lê, tem lá, sufocamento do setor privado, acabar com escolas privadas, de forma a concentrar ainda mais poder nas mãos do Estado. Eles falam que, né, isso vai ser uma extinção paulatina das escolas privadas. Não é que eles vão chegar e falar, fim das escolas privadas. Não, vai colocar, primeiro, muitas normas, muitas coisas para seguir, um imposto caro, vai ter 1000 cobranças de taxa disso, daquilo, 1000 documentos, e cada documento, não é esse, agora mais um. Então, assim, vai ficar tão inviável você ter uma escola privada, tanto da questão financeira, quanto da legislação, né, quer dizer, da documentação que você tem que apresentar, vai ficar tão sufocante que o cara vai falar, não, ó, chega, vou vender picolé na esquina porque dá mais do que eu mexer com isso aqui. Extinção paulatina também das escolas militares e da escola cívico-militares, né? Então, é isso. Aí, o que eu coloco aqui, dos senhores deputados, né, sobre as propostas abaixo, na época que eu fazia as audiências públicas, né, que eu ia colocando, o projeto, quer dizer, esse projeto, tudo que eu li aqui para vocês, e agora eu vou falar mais alguma coisa, viu, já para finalizar, fechar, eu vou citar alguns lugares aqui que fala especificamente do PL, do projeto de lei 235/2019, do senador Dário Berger, né, não é do Dário Berger, esse documento aqui está desatualizado, gente, eu achei que eu tinha pego, por isso que eu estou vendo, tem algumas coisinhas ali, mas é do Flávio Arnes, viu, esse documento aqui, eu não passo esse para eles não, viu, Luciana? Esse aqui está errado, eu tinha colocado Dário Berger, mas não é do senador Flávio Arnes. Tá comigo lá, não é esse? Não, pode deixar, eu vou passar. Indica para mim, para poder eu saber. Tá, depois eu passo para você, né? E aí, o 235, o que acontece nesse PL 235, que é do Flávio Arnes? Retira a autonomia e a isonomia dos estados, municípios, distritos e centraliza o poder de decisão, execução e sanções administrativas, civis e penais nas instâncias tripartite e bipartite. E apoiar o projeto de lei da deputada Adriana Ventura, que é o 109/2023, porque quando a Adriana Ventura leu esse documento, ela ficou, assim, em choque. Ela falou, eu não acredito num negócio desse, não tem lógica uma coisa dessa. Não existe isso em lugar nenhum, e ela ficou aterrorizada, tão aterrorizada que ela simplesmente falou, eu não vou mais, tem que acudir isso aqui. Só que ela não me conhecia ainda, e ela, na verdade, ela teve uma coisa, alguém mandou para ela, porque eu comecei a circular, né, essa coisa e tudo, e eu acho que mandaram para ela, eu sei que foi parar na mão dela, e ela, rapidamente, isso já foi no final de 2023, quando a gente começa a gritar, né, eu começo a gritar, e o grupo começa a gritar, depois que entendeu o que eu estava gritando, foram mais gente gritando, e isso foi parar nos ouvidos dela, e aí ela fez uma cláusula, não está perfeito, o PL dela, mas de tudo lá, ela coloca isso, a manutenção da autonomia, sabe? Então, isso é muito bom, que ela mantém a autonomia dos municípios e
dos municípios, distritos, dos estados, municípios e distritos. Então, não é esse documento, porque eu tenho o final, eu vou procurar aqui e vou ler para vocês, porque aí vou fechar com chave de ouro. Eu vou falar aqui um pouquinho do PL, rápido, e depois eu vou ler o texto para vocês do que é a gravidade, porque, na verdade, o Sistema Nacional de Educação, o Sistema Nacional de Educação que eles querem criar nesse molde, nesse modelo que eu coloquei aqui para vocês, na verdade, vai ser o super sistema. Ele vai ser a cabeça de todos os outros sistemas, mas eu falo disso daqui a pouquinho. Só quero dar um complemento aqui para vocês, e agora eu venho aqui para os artigos desse PL 235 do Flávio Arnes, tá? Que é o artigo 38. Peraí. O artigo 38 e o artigo 177. Na verdade, o que eu fiz foi meio que juntar os dois, tá? Eu vou ler o começo de um, porque o meio é igual, e ver o final do outro, porque é tudo igual. Mas só para vocês terem uma noção. Artigo 38, está no 38, no 108, no 177, no 1148, do documento base final da CONAI 2024, e depois eu caso eles com o PL. Isso aqui ainda é da CONAI. Ao processo de consolidação do SNE deve-se articular processos de responsabilização com sanções administrativas, civis e penais no caso de descumprimento dos dispositivos legais determinados, já que estarão bem delimitadas e pactuadas as competências, os recursos e as responsabilidades de cada ente federado. Agora, vem aqui o artigo 14, parágrafo 6, do PL 235, do Flávio Arnes. As decisões tomadas no âmbito da CIT, que é a tripartite, deverão estar em consonância com as metas e estratégias do PNE vigente. O PNE vigente, esse artigo 38 e 177, vai estar no PNE. Consegue entender como o 235 está umbilicalmente ligado ao PNE, a proposta do PNE 2024? Consegue entender, gente? O artigo 38, 177, vinculado ao artigo 14, quer dizer, as estratégias do PNE vigente. E o que é isso? As pactuações da CIT e das CIBs descritas em normas operacionais básicas, esse são o inciso 1, e o inciso 5, os consórcios, convênios, acordos de cooperação técnicas e outras formas de associação federativa prevista em leis, como portarias, decretos, criação de escolas, creches. Então, quer dizer, para um prefeito criar uma escola, uma creche, ou uma escola particular, por exemplo, vai um grupo lá e fala, olha, eu quero criar uma escola particular, prefeito, aqui. Ele falou, agora eu não posso. Você tem que pedir o SNE. A tripartite. Primeiro você tem que mandar para a tripartite, para eles definirem se vai criar ou não. Aí eles mandam para a CIB, aí a gente legaliza. Mas agora eu não posso mais. Por quê? Porque isso aqui vai ser instrumento do SNE. Que hoje, por exemplo, as prefeituras, os estados, eles podem fazer consórcios. Eles podem participar de convênios. Ele pode fazer um convênio. Hoje, a sua prefeitura, aí onde você mora, o prefeito pode fazer convênio para criar uma creche. Não vai poder mais. Portaria. Às vezes cria uma escola, uma portaria, uma escola particular, né? Vai lá numa portaria e fala, está criada e tal. Não. Vai tirar. Isso é que é a descentralização qualificada. Agora, vocês entenderam o que é uma qualificação, uma descentralização qualificada? É isso aqui. Vai tirar o poder dos prefeitos e governadores de fazerem portarias e decretos com criação de creches, escolas, ou qualquer coisa relacionada à educação. Tirou da mão deles. O capítulo 2 das atribuições dos entes federais. Esses dois últimos aqui, agora que eu estou lendo,
esse último que eu li é do 235, e agora mais um do 235, que está no 235. Capítulo 2. Das atribuições dos entes federados. Artigo 5º. No âmbito do SNE, compete aos estados. Artigo 6. No âmbito do SNE, compete aos municípios. Cumprir as obrigações pactuadas no âmbito da CIT e da CIBS. Vou reler. Cumprir as obrigações pactuadas no âmbito da CIT e da CIBS. O que é isso? Compete aos estados e aos municípios. O que é uma Câmara dos Vereadores? O que é uma Assembleia Legislativa, meus amigos? Estão vinculadas aos estados e aos municípios. É que regem as leis. Eles não vão poder mais fazer, eles têm só que cumprir. Se o prefeito levar, se vocês, pais de família, grupo, for lá no vereador, meu vereador, pelo amor de Deus, tira isso aqui. Ele falou, não posso. Porque agora a competência agora do município está vinculada, é obrigatória, é pactuação. Vocês entendem a seriedade, a gravidade da palavra pactuação no texto? E o que isso afeta? Ele afeta que o descumprimento dos artigos 29 e 30 da Constituição Federal de 88, que versa sobre a autonomia dos municípios em 4 capacidades. Quando eu falo município aqui, é estados e também distritos, as 3 esferas administrativas. A primeira, de auto-organização, lei orgânica própria do município e do estado, aprovado pela Câmara Municipal. Essa auto-organização aqui, criando próprias leis próprias, está garantido nos artigos 29 e 30 da Constituição de 88. Isso é autonomia. Segunda, de autogoverno, governo próprio com prefeitos, vices e vereadores. Eles vão ser só figuração, só figurantes. Terceira, de autolegislação, legislar sobre assuntos de interesse local, por exemplo, educação. E no âmbito da legislação concorrente, quer dizer, podem concorrer com a União em termos de educação. Com o SNE, não vai poder concorrer mais. Tudo é ali pelo SNE e com obrigação pactuada de cumprir essas obrigações. Porque senão vai ser preso. Tá? Perde mandato, tudo. Porque, assim, isso é feito, gente, é igual a água quente na panela, né, com sapo. Todo mundo sabe, né, dessa figura de linguagem, né, dessa analogia. Quarta, de alta administração, organizar e prestar serviços públicos de interesse local, com criação de escolas, creches, por meio de portarias e decretos. Isso é garantido pela Constituição Federal. Né? Então, isso fere frontalmente a autonomia. E eu quero, eu não vou achar aqui, vocês dão só um tempinho, se depois vão editar, vocês me dão só um tempinho para ver se eu acho aqui o final do documento, porque o final do documento, rapidinho, eu acho ele aqui, porque na hora eu baixei, mas eu tenho esse outro desatualizado, só que me perdoem, na hora que eu pus para coisa, eu pus o outro e não chequei, achei que estava tudo bem. Me perdoem. Mas eu vou achar aqui rapidinho, peraí. Vai com calma aí, Cássia. A gente aguarda aqui. Aí depois você faz o ajuste para poder pôr o Sim, não, eu tenho ele pronto, é porque eu peguei o errado, sem querer. Tá, e eu olhei e falei, não, tá ótimo, tá perfeito, tá. Mas é tanta coisa, gente, é que eu estou fazendo um monte de coisa que vocês não têm noção. Mas para mim é um prazer estar aqui, meu Deus, é muito bom, porque
Aqui. Eu vou ler para vocês. Então, isso aqui, pessoal, que eu mostrei tudo para vocês, a forma como eles querem fazer, tudo que eu passei aqui para vocês, a estrutura, o modelo e tal, tudo isso aqui é um modelo de um Estado autoritário, tá? Isso aqui é a perda total da liberdade, acabou. E a partir do momento em que eles tomam para si, a partir do SNE, toda esse poder nas mãos dele, acabou. Eles vão fazer o que eles quiserem nas nossas casas, com as nossas crianças. Vamos perder o pátrio poder. Vocês sabem o que significa perder o pátrio poder? Você não vai poder, seus filhos vão te denunciar para a escola. É isso que é perder isso aqui é um Estado autoritário. E aí, o que é o que eles querem? Aí veio uma proposição, essa proposição, ela foi retirada da CONAI, do documento final da CONAI. Mas essa proposição está nos primeiros documentos mandados pela CONAI. E eu copiei essa proposição, porque, na verdade, essa é a verdadeira intenção deles. E eu vou ler aqui para vocês. Artigo 203, proposição 3. Instituir e materializar no SNE diretrizes e políticas nacionais com o objetivo de garantir o direito à educação de qualidade social a todas as pessoas, com promoção de políticas de equidade. Tais políticas demandam a convergência da gestão pública intersectorial do Sistema Único de Saúde, SUS, Sistema Único de Assistência Social, SUAS, Sistema de Segurança Pública de Trabalho, de Ciência e Tecnologia, de Cultura, de Esporte e Socioambiental. E devem ser guiadas pelos princípios de respeito aos direitos humanos e à diversidade, com vistas a garantir o direito à educação de todas as pessoas e às melhorias do processo de aprendizado. O SUS já foi criado, o Sistema Único de Assistência Social já foi criado, não foi criado ainda o Sistema de Segurança Pública, eles estão querendo fazer, mas não conseguiram, nem o Sistema de Trabalho também, mas já conseguiram da Cultura. Em 2023, eles aprovaram o Sistema Nacional de Cultura, se não me engano foi em 2024, começaram em 2023, aprovaram em 2024, o Sistema Nacional de Cultura. E aí eles querem fazer tudo isso o Sistema Nacional. E aí o que acontece? Só que o Sistema Nacional de Educação é ele que vai ser o guarda-chuva, tá? Tá? O guarda-chuva. Todos esses sistemas estão. Então, por exemplo, seu filho não foi à escola. Porque ele tem um atestado médico. Tudo isso vai ser vinculado. Eles vão saber se seu filho foi realmente ao médico, qual o médico que atendeu ele, quais os medicamentos, se eles foram lá na assistência social, tudo, vai ser todo ele, como é que fala? Com controle social tecnológico, de tecnologia. Então, o menino que nasceu, está aqui, né? O menino nasceu no SUS lá, né? Meu Deus, na maternidade lá pública, nasceu, né? Imediatamente ele vai estar vinculado já ao Sistema Nacional de Educação. Porque eles vão ver o crescimento desse menino, por que esse menino não está na creche? Creche de 0 ano, a partir de 0 ano, tá? A idade para entrar na creche é 0 ano. Então, o menino nasceu, não foi para a creche por quê? Cadê? Está aqui, ué, nasceu, cadê esse menino? Cadê o endereço? Aonde é que está a mãe? Como é que está o pai? Aí uma visitinha lá. Eles não vão ter como pegar todo mundo, mas eles vão fazer um terrorismo como acontece nos estados autoritários. Eles pegam 5 pessoas e dá publicidade, entendeu? Aí os outros ficam com medo. Consegue entender? Então, pega ali 5 de cada estado, aí o resto fica com medo. Falou, nossa, pegou fulano, pegou meu vizinho aqui, daqui a pouco eu sou o próximo. Aí cede, para não ser preso, para não ser pego. Entendeu?
Pois é. Só que, Patrícia, para eles, vai ser a partir de 0 ano. Agora, eu vou abrir para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta, estejam à vontade, se ficou alguma dúvida que eu possa esclarecer. Ok, deixa eu dar uma olhada na fila aqui, como é que está a situação. Eu acho que a primeira ali é Edivaldo Xavier. Edivaldo Xavier.